nação tricolor, sejam bem-vindos a mais uma análise de jogo do Fluminense. Hoje é Fluminense e Bragantino pela rodada 2 do Campeonato Brasileiro, e estreia do Renato Gaúcho e a reestreia do Ganso, que ainda não jogou ainda nesse ano de 2025. Então vamos nessa, a escalação do jogo é a mesma do jogo passado, ou seja, não tem muito o que falar sobre ela, com a diferença que agora o técnico é o Renato Gaúcho e não mais o Mano Menezes, que eu vou continuar falando sobre isso no vídeo. O jogo mal começou direito e o Fluminense já estava atacando muito dentro da área do Bragantino. Inclusive, logo bem no começo do jogo, o John Arias cruzou uma bola e o Hércules dá um chute onde o goleiro do Bragantino defende. Inclusive, uma excelente defesa. Continuando, o Fluminense continua se mostrando muito superior ao Bragantino, que isso é uma coisa muito boa. Fazendo muitos usos de passes, que lembram bastante a época do Dinismo, que eu não acho uma coisa muito boa assim. Eu não queria me lembrar dessa época do Diniz, porque é o Renato Gaúcho, não o Diniz. Mas então, o time continua dando muitos passes dentro da pequena área, dentro da área. Muitos passes curtos. O time continua atacando até que em mais ou menos os 10 minutos o Cano dá um passe absurdo pro Canóbio, que fica sozinho, mas erra o gol. Então depois o jogo continua com o Fluminense se mostrando muito superior ao Bragantino, até que depois o Hércules acaba tomando um cartão. Mas de boa, o jogo continua. Então assim, o jogo continua e o Freitas quase faz um gol de cabeça aos 32 minutos do jogo. Mas não deu em nada. Ou seja, o Fluminense estava se mostrando muito superior ao Bragantino, mas não estava conseguindo fazer o mais importante, que é o gol. Só que depois desse lance do Freitas, finalmente sai o lance. O Fluminense faz uma pequena troca de passes com passes curtos, consegue passar por Lima, que chuta, finaliza do goleiro, gol. Gol do Fluminense, 1-0 no primeiro tempo. Porque nesse primeiro tempo teve muitos laterais, tipo, quase toda hora a bola saía, lateral pro Fluminense. O Fluminense jogava a bola, lateral pro Bragantino, jogava a bola e errava. Também teve muitos erros de passe. Mas eu vou dar uma colher de chá, por conta que além de ser o primeiro jogo do Renato Gaúcho, também um time que tem muito espaço com a bola, está muito mais a ter muito mais erros também de passe. Nada tão importante assim. Tem umas erradas do Martinelli meio importantes, mas depois a gente continua falando sobre esse caso aí do Martinelli. Beleza? Então, segundo tempo. O segundo tempo mal começou direito e o Guga se machucou, teve que sair de maca no campo. E não sabemos o que vai acontecer com ele no futuro. É isso. Não sabemos se foi uma lesão grave ou se foi só uma machucadinha, no próximo jogo já está de volta. E nesse segundo tempo, o Bragantino se mostrou muito mais superior do que no primeiro. O Bragantino realmente começou a dar muito mais trabalho, tanto que o Fábio tem que fazer uma defesa absurda nos 18 minutos de jogo, porque o Bragantino estava atacando toda a santa hora. Após muitos ataques do Bragantino, finalmente chegou no momento que todos queriam. Aos 22 do segundo tempo, finalmente entrou o Ganso no lugar do Lima. E entrou também o Ken no lugar do Canóbio e o Everaldo no lugar do Cano. Normal, básico, todo mundo já sabia isso. Então o time continua jogando e também deu para perceber uma coisa muito interessante nesse período de tempo, é que parecia que o time estava de má vontade mesmo também jogando com o Mano Menezes, porque muitos jogadores que sempre estavam muito ruins, né, lá junto com o Mano Menezes, começaram a jogar bem, como por exemplo o Hércules. Apesar de eu já gostar do Hércules até com o Mano Menezes, agora o Hércules está muito superior e o John Arias também está muito superior. Mesmo com toda essa superioridade, tem falta pro Bragantino, o Bragantino chuta a falta, Fábio defende, vai, cai no Pita a bola, Pita chuta, gol do Bragantino. Nos 37 do segundo tempo, nesse momento eu fiquei com muito medo pensando, pronto, todos os meus elogios pro vídeo morreram. Até que então, o Fluminense então, após tomar o gol, o Fluminense entrando no modo ataque 100%, toda hora na pequena área, chute, até sair o gol. E consegue. Nos últimos minutos dos acréscimos do segundo tempo, a bola cai pro Martinelli, ele chuta, gol. Martinelli, que não vinha fazendo uma partida boa, tipo, tu pode olhar pelo SofaScore, vai aparecer uma nota boa, que ele errou apenas 2 passes e tal, mas isso não demonstra o nível que ele jogou hoje, porque ele não jogou bem, mas o gol acaba salvando ele, e vitória, mais 3 pontos, um bom início do Renato Gaúcho, que vem muita coisa pela frente. E é isso, siga para mais notícias do Fluminense e mais análise dos jogos, é isso, falou!